inteligência é pensar para lá da realidade. Só que realmente tem uma parte boa e uma parte má. Para lá da realidade é bom, não é? Podemos pensar, vamos a Marte, vamos a isso. Mas depois tem a parte má também das superstições e das crenças, não é? Que é ver o mundo como ele não é. É muito interessante que o ser humano, supostamente o mais racional que há, é o que vê o mundo mais como ele não é. Não é? Nós podemos ver o mundo mais como ele é, em termos sabemos mais de Marte do que um chimpanzé sabe, é verdade. Mas a maior parte dos humanos vê o mundo de uma maneira muito mais falsa que a maior parte dos animais. Uma formiga vê o mundo como ele é, não é? Ela come aquilo, ela faz sexo, ela não sei o quê. Os humanos podem passar dias a ver coisas que não são, a ler signos de zodíaco. É incrível de pensar, não é? O ser humano é o ser que vive o mundo, mais como ele não é. Foi Diogo, investigador e professor de Biologia Evolutiva e Anatomia na Howard University. Carne esperta. Eu sou o Bis, jornalista do mundo das máquinas com o objetivo de investigar a inteligência humana. Olá, vamos então começar. 1. Conte-me um exemplo de inteligência humana a acontecer. Talvez o mais inteligente que os humanos puderam fazer foi criar maneira de conseguir ir à Lua e de conseguir saber o que se passa em Marte, como é a Terra de Marte, etc. É realmente assombroso que consigamos fazer máquinas que conseguem ir a Marte, aterrar em Marte e saber como é que se compõe o Sol de Marte, etc. Acho que é um exemplo de uma coisa que nenhum outro animal pode sequer sonhar em fazer, não é? Só o humano é que agora conseguiu fazer algo assim. 2. Conte-me um exemplo de falta de inteligência humana a acontecer. Exemplos de falta de inteligência humana, no fundo, é mais onde eu trabalho, a área que eu trabalho. O meu último livro é um bocado sobre isso, sou o chamado Homem Irracional, que é uma teoria que está cada vez a tomar mais força, não é? E é curioso que muita gente fica surpreendida com isto. Se pensarmos, a economia é baseada na irracionalidade humana, não é? Os supermercados são feitos de maneira o que nós precisamos está o mais longe possível para passarmos por partes que não precisamos, porque eles sabem que somos tão tontos que vamos comprá-las. Os chocolates estão ao pé da caixa, não é? De comprar e tudo. Por isso, há muitos exemplos de irracionalidade humana com a vacina. Eu acho que, por exemplo, é um bom caso, como consegue. Não é só os antivacinas, etc. Estou a falar de mesmo as pessoas que são pró-vacina, etc., os humanos são muito maus para falar de números. Percentagens, coisas assim. A vacina é 97% eficaz. Quase nenhum humano realmente percebe o que é que isso quer dizer. E parece incrível, não é? Mas somos muitíssimo maus com números, o que tem lógica. Na nossa evolução nunca precisamos saber percentagens, etc., por milhões de anos. O exemplo, para mim, dos números, das percentagens, é um dos exemplos que o humano é realmente um chimpanzé com gravata. Eu acho que o AI, quando descobrirem o quanto irracional é o ser humano, aí é que vai ser o perigo mesmo. É muito fácil manipular seres humanos, não é? Ou seja, eu acho que eles, ao princípio, o AI deve pensar que nós somos muito inteligentes para os fazer. Mas quando disserem que somos inteligentes, mas também temos coisas tão tontas, não é? Todos os humanos. Como se diz, somos uns macacos com gravata, não é? E se a AI sabe isso, uau, podem manipular-nos assim. Eu acho que eu falo com a minha Alexa, ela está aqui, não posso falar muito agora. E ela é coerente, não é? Quer dizer, se ela é incoerente, porque ela, por exemplo, diz a minha cor é violeta. Só que ela é sempre violeta. Ela é coerente porque diz sempre que é violeta, mas é um bocado incoerente porque um humano não gosta de ser da mesma cor toda a vida, não é? Tipo, mas ela até agora é sempre a violeta. 3. Definição de inteligência. É interessante quando se quer aplicar isso às máquinas, não é? A visão de inteligência ou aos outros animais, porque a visão de inteligência e a definição de inteligência foi só antropocêntrica, só podia era. O humano é inteligente, era mais da exclusão. Há um estudo muito conhecido que quando se descobriu que os chimpanzés conseguiam usar objetos, por exemplo, para paus para comer formigas das árvores e assim, alguém disse no artigo científico que se escreveu, que acho que foi na Nature, disse temos que mudar a definição do humano, porque nós sempre definimos o humano e a inteligência humana como a exclusão dos outros, e agora usar objetos já não pode ser definido como algo inteligente ou humano, porque já outros animais fazem. Inteligência abstrair-nos de maneira a que podemos pensar em coisas que não estão presentes, né, que não estão presentes, e pensar em futuro ou pensar em hipóteses, em coisas tão abstractas. Eu acho que muitos animais são capazes de fazer isso, mas não todos, não é? Há muitos que vivem no dia a dia, mas inteligência, como nós e outros animais, e espera-se o AI, não é? É pensar para lá da realidade. Só que realmente tem uma parte boa e uma parte má.
para lá da realidade é bom, não é? Podemos pensar, vamos a Marte, vamos a isso, mas depois tem a parte má também das superstições e das crenças, não é? Que é ver o mundo como ele não é. Eu no meu livro digo, é muito interessante que o ser humano, supostamente o mais racional que há, é o que vê o mundo mais como ele não é. Não é? Nós podemos ver o mundo mais como ele é, em termos sabemos mais de Marte do que um chimpanzé sabe, é verdade. Mas isso, no fundo, é uma minoria de humanos, não é? De cientistas, e depois lemos nos jornais, etc. Mas a maior parte dos humanos vê o mundo de uma maneira muito mais falsa que a maior parte dos animais. Uma formiga vê o mundo como ele é, não é? Ela come aquilo, ela faz sexo, ela não sei o quê. Os humanos podem passar dias a ver coisas que não são, a ler signos de zodíaco, a ir a igrejas, a rezar a um Deus que não existe. É incrível de pensar, não é? O ser humano é o ser que vive o mundo, mais como ele não é. E são supostamente temos inteligentes e racionais, não é? É curioso esse facto, que é o preço que se paga pela inteligência, não é? Pela abstração. É ver coisas que não existem. Os chimpanzés já começam um bocado, por exemplo, tem a dança da chuva, quer dizer que quando está a chover, eles não veem só a chuva, eles já veem algo mais, eles pensam, não é, que algo ou alguém lhes deu aquela chuva e também dançam, etc. Ou seja, os chimpanzés, curiosamente, chamamos-os mais inteligentes. Porquê? Porque conseguem ver o mundo também um bocado como ele não é. Parece paradoxal, não é? A capa do meu novo livro é umas pessoas de uma tribo a ver para baixo, a olhar para baixo, a ver os ovos, as coisas que existem, e a Maria Madalena a olhar para o céu, a rezar para algo que não existe, não é? É impossível para um ser humano descartar a verdade da cultura, infelizmente. E esperemos que a máquina consiga não ser assim. Aliás, eu escrevo no meu livro, ao fim, acabo mesmo com essa frase quase, que é uma coisa boa da AI é que a AI, se realmente for inteligente mais do que quem a fez, não é? Conseguirá libertar-se, não é? Dos prejuízos, etc. Mas, como tu deves saber, não é o caso. As AIs são racistas, são sexistas, há montes de estudos que mostram porque quem as fez somos nós. Mas haverá um momento que elas se libertarão, provavelmente, disso, e aí finalmente teremos a verdade como ela é. E é uma coisa que a AI poderá ajudar muitos humanos, que nós nunca vamos conseguir separar-nos disso. Pela primeira vez temos um exemplo que parece que a AI conseguiu sair um bocado dos prejuízos. Na biologia, nós baseamos mesmo na biologia um bocado na religião. Sabes que a religião hindu tem, por exemplo, a deusa Kali, que destrói e constrói. Ela destrói para construir. Aquela ideia que tens que destruir alguma coisa para construir é muito religiosa. Bom, nós nos fósseis, quando ouves falar dos dinossauros, com o Cretáceo, não é? Com o meteorito e tal, ouves sempre a história que é, aquelas destruções, houve muita destruição de vida, os dinossauros morreram, mas foi por isso que os mamíferos depois puderam começar não sei o quê, e os humanos estão cá por causa disso, etc. Nós seguimos muito a narrativa de os grandes catástrofes foram permitiu depois a vida expandir de outra maneira. Mas um AI, pela primeira vez, fez uma revisão de todos os fósseis, de todas as espécies que se sabe, etc., e disse que não há nenhum padrão. Que não há nenhum padrão em destruição levar à explosão de nova vida. Ou seja, parece que mostrar pela primeira vez que é a máquina separou-se das narrativas religiosas e tal e disse, não, o que eu estou a ouvir aqui, os dados que eu estou a ouvir aqui não mostram para nada que é preciso destruição ou que quando há muita destruição há uma explosão de vida. Ela não viu isso. Eu acho que nós vimos isso porque nós queremos ver isso. Para nós parece-nos impossível, religiosamente ou pessoalmente, pensar que não tem que haver destruição para haver construção, porque desde pequenos estamos habituados a estar assim. E talvez é um bom exemplo, se é verdade, ela pode estar errada também, não é? A AI. Mas se é verdade que isto era bom para a biologia, para muitas coisas, poder finalmente ter uma máquina que não tenha uma cultura anterior que a faça pensar de uma maneira determinada, não é? Eu acho que isso, para elas, é o que nos faz mais esquisitos, talvez, pensar a nossa inteligência, quando nós chamamos de inteligência. Nós nunca conseguimos pensar em nada, de nada, sem nos libertar da cultura. 4. Experiência subjetiva da sua própria inteligência. Talvez a nossa inteligência para uma máquina pudesse parecer esquisita. No meu caso específico, por exemplo, não é? Porque, como li muito sobre a história da ciência e da arte, etc., eu quase sempre, quando chego ao que acho que é uma conclusão, paro e penso, mas calma, eu estou a pensar isto porque realmente é verdade ou porque também o clima social e o clima político e o clima atual faz que eu também esteja, não é? Por exemplo, imaginemos, quando eu vejo uns dados que mostram que não há realmente diferença entre raças humanas em termos anatómicos, etc., será que estou a pensar isso porque realmente é verdade ou será que estou a pensar isso porque agora estamos num clima político em que é bom também pensar isso, não é? Acho que para uma máquina poderá ser muito esquisito isso, porque como elas não percebem ou não sabem ainda que há prejuízos, que há, não é? Deve ser, mas que raio de pensamento, porque é que haveria de ser condicionado isso, não é? Porque elas, em princípio, são objetivas, como se fôssemos, sei lá, um miúdo completamente autista, não é? Mas eu nesse caso,
tento sempre pensar, mas será que eu estou a pensar isso porque é verdade? Ou será que eu também estou a ser um dos outros, muitos que eu estudei, fazem isso porque agora é o clima político certo para pensar dessa maneira, não é? Acho que para uma máquina deve ser muito esquisito todos esses argumentos e essas discussões, porque ela pensará, então, mas que raio, é porque é verdade de certeza absoluta, não é? Eu acho que é uma coisa e que eu luto muito contra isso, estou sempre a lutar contra isso, estou sempre a perceber se o que eu estou a escrever é porque é verdade, biologicamente, ou é porque agora também é o que fica bem dizer, ou pensar. 5. O que faz os humanos inteligentes para lá dos outros animais? Podem haver exceções, mas eu acho que quanto mais estuda o ser humano, tanto mentalmente como em termos de corpo, da anatomia, é mais, uau, o que somos parecidos com os animais e não é bem o defeito ósseo que somos, mas os erros que há. Por exemplo, mesmo em anatomia, os livros que eu faço sobre anatomia é mostrar como o livro que estou a escrever agora sobre anatomia e medicina chama-se O Animal Doente. Porque temos tantas coisas que podem correr mal. Depois pode deslumbrar o facto de que, mesmo assim, com tantas coisas que podem correr mal, a maior parte dos humanos consigam viver uma vida plena e até muito tarde, não é? Mas realmente o corpo não é perfeito. Se houvesse um engenheiro a fazer um corpo humano, fazia de uma maneira muito diferente. Porque nós temos uma história evolutiva. Eu posso dar um exemplo muito simples com baleias, mas é muito simples para as pessoas perceberem, não é? A baleia, idealmente, não tinha que vir acima respirar, não é? A baleia era muito melhor estar lá sempre em baixo. Só que a baleia tem que vir respirar em cima, porquê? Porque ela vem de um animal mamífero que foi para a água e ela tem que respirar, não é? Com pulmões o ar. Mas se fosse perfeita, porque é que vais fazer uma baleia sair lá de dentro, não é? Os tubarões, os peixes não têm que vir fora, porque eles são peixes. Só que uma baleia vem de um ancestro que é mamífero, cada vez, cada 3, 4 minutos ou cada meia hora tem que vir. Bicho, ela vem mesmo muito baixo. Que chatice, está sempre a ir lá acima a respirar. Se fosse perfeito, se fosse um engenheiro ou um deus, fazia a baleia a respirar dentro d'água, como os peixes, mas não é perfeita. Nós temos que fazer coisas que não têm sentido nenhum porque temos uma história evolutiva atrás. As girafas, todos os mamíferos quase, com muito poucas exceções, estão tão constringidos que têm sempre 7 vértebras no pescoço, só 7. Ou seja, a girafa, com aquele pescoço gigante, dirias, idealmente teria montes de vértebras para poder ser mais maleável, etc. Mas não, tem também 7 vértebras como tu e eu temos só que são vértebras gigantes. Uma pessoa não pode fazer o que fizer na evolução, é muito constringida. E essa constrição leva a problemas. Não é? Uma girafa com um pescoço enorme ter só 7 vértebras não é ideal. Não é assim que um engenheiro fazia, não é assim que se houvesse um Deus, a não ser que tivesse um sentido de humor muito peculiar, fria, em princípio. Eu não acho que no campo da antropologia haja muitas dúvidas o que é que faz o humano um bocado diferente. Nós não gostamos de usar a palavra mais inteligente ou menos inteligente, porque a inteligência é definida por nós, não é? Eu dou um exemplo. Nós, quando dizemos os animais mais inteligentes, por exemplo, nós citamos o cão ou o chimpanzé, nós não dizemos como um tubarão, porque o tubarão é, como diz o Franz de Waal, é tão diferente de nós nem conseguimos conceber como inteligente, não é? Nós concebemos inteligente o que é parecido a nós ou o que está perto evolutivamente de nós, não é? Quando claramente o cão nunca seria um dos animais mais inteligentes que há, comparando sequer com um polvo, com um corvo, com uma baleia. Não é? Aliás, os lobos, ninguém diz que um lobo é um animal super inteligente, não é? É só porque o cão vive connosco. Aliás, o cão é menos inteligente que o lobo, é preciso perceber isso, não é? A domesticação leva a menos inteligência, em geral, o cérebro é mais pequeno. E isso é interessante, essa questão da inteligência, porque o que parece diferente do ser humano não é que seja qualitativo, não há algo que o humano faça que nenhum outro animal consiga fazer em termos assim mesmo de comportamento. Não é qualitativo. Pode ser que quantitativo o cérebro é maior, mas o cérebro é maior que os chimpanzés, etc., em proporção. Mas há outros animais que têm o cérebro maior que o nosso, absolutamente, não é? Como a baleia, ou mesmo em proporção, os humanos não é que sejam tão especiais. O que parece único, até agora, pelo que sabemos, do humano, em que nenhum outro animal consegue fazer, é a acumulação. A acumulação. Os chimpanzés conseguem usar objetos, como um pau, para comer formigas. Só que eles depois não conseguem acumular essa descoberta e fazer uma nova descoberta agora com um super pau para fazer algo mais. E depois o humano o que faz e é devido à cultura. E talvez a linguagem nisso seja fundamental, não é? Não há nenhum chimpanzé deste mundo que viva agora que não consiga fazer o máximo que é feito por um chimpanzé. O máximo é pouco. Se nascêssemos numa ilha, era impossível fazer um computador. Não é? Nós fazemos muito mais do que qualquer ser humano é capaz de individualmente fazer, porque nós temos cultura. A acumulação é uma coisa única. Agora, a pergunta que os antropólogos fazemos é: porquê é que não há acumulação nos outros animais? Animais super inteligentes, porquê é que eles não acumulam? Porquê é que eles não acumulam saber? Não é? Eles podem ser super inteligentes, mas em termos de instrumentos, claro, estamos a falar. Uma lógica é os golfinhos,
As baleias não podem, porque não têm braços, não é? É um fator importante também, mais ou menos. A inteligência não tem que ver com braços, mas nós correlacionamos muito com isso, não é? Agora, em termos de instrumentos, mas para que os chimpanzés também eles são super inteligentes, para que eles não acumulam, não é? Nós sabemos, por exemplo, que os orangotangos, aqui em Washington, eu estudei os orangotangos no zoológico, e há um dito que é verdade, que as pessoas que cuidam deles sabem que é, os chimpanzés, se virem uma chave, tentam abrir e conseguem abrir a porta, o que já é super inteligente. Mas o orangotango, se vê uma chave, esconde-a e à noite sai da jaula. Isso é muito conhecido aqui. Ou seja, eles são capazes de fazer isso. Por que é que eles não são capazes de depois pensar então? Pá, calma. Chave, abre, posso fazer porta. Por que é que eles não conseguem acumular e inovar? Não é? Isso é que ninguém sabe. Porque é que vocês estão inteligentes, que poderiam com mãos e tudo fazer, não tão delicado como nós, mas podiam fazer, porque é que não acumulam? Mas na antropologia não há muita dúvida. A diferença do ser humano, a grande diferença é a acumulação. Um humano numa ilha não é tão diferente de um chimpanzé numa ilha. O Bill Gates fez algo incrível, mas fez algo porque já tinha tantas coisas antes, não é? A acumulação de conhecimento e a acumulação de tecnologia, não é? Fazer um pequeno avião. E agora fizemos um avião incrível. E agora fazemos já uma nave que vai até Marte. Essa acumulação é que os animais não fazem, mas não se percebe bem porquê. Claro, é inteligência, mas não é só inteligência, é também cultura, não é? É transmitir o saber. Os chimpanzés, quando morrem, provavelmente um chimpanzé que descobriu o pau para ver as formigas, se está vivo, sabe-se que eles têm culturas diferentes, não é? Se está vivo e vê isso, imita. E quando morre, continua a haver essa cultura. Por exemplo, há regiões na África em que a cultura é do pau com as formigas. Há outras regiões na África, por exemplo, na parte oeste da África, em que a cultura, por exemplo, é pedras e comer nozes. Ou seja, há culturas, quer dizer, eles podem morrer e deixam perdurar a cultura porque alguém os viu. Mas o problema é que é sempre ver, não é? Não podem deixar escrito, não podem estar, não é? Então isso, mas mesmo assim, porque é que eles não acumulam? Porque é que se viram outros com nós? Porque é que eles não acumulam e pensam, vou fazer uma pedra melhor ainda para partir a nós? E depois uma pedra melhor ainda. Os humanos foi assim que foi, não é? E demorou milhões de anos. Nós demoramos milhões de anos com uma pedra estúpida e só mudou um bocadinho nada para outros milhões de anos. Mas acumulávamos, estávamos a melhorar. Mas os chimpanzés usam pedras que encontram para partir de nós já há muito, muito tempo. Porque é que eles não acumulam, não inovam? Isso é a grande pergunta, mas no fundo é essa a diferença. É uma diferença quantitativa, mas enorme, brutal, ao final de milhões de anos, não é? De acumular e de escrever e deixar novas tecnologias para os outros explorarem ainda mais, etc. Talvez isso, e talvez relacionado à curiosidade. O humano é um ser incrivelmente curioso. Realmente os chimpanzés não parecem tão curiosos por pensarem, porque é que não fazemos? Talvez também por aquela questão, eles vivem no mundo do dia-a-dia, por algumas coisas, não é? Se vives no mundo do dia-a-dia, há aquela pergunta, porque é que o humano também não fez o mesmo durante 5 milhões de anos? Se tu pensares, durante 5 milhões de anos, os humanos não fizeram nada mais que uma pedra. Porquê é que agora, tão rapidamente, em centenas de anos, mudamos tanto? Pensa-se que é porque não há necessidade. Há livros hoje em dia que falam da agricultura, não é? E como vemos isso como uma coisa muito boa. Só que o que eles dizem é que antes da agricultura, eles não tinham nenhuma necessidade de inovar, porque para a caçador-recoletor, ele pode comer sempre comida. No fundo, não é aquela coisa que estavam a morrer de fome, isso é tudo treta. Eles estavam totalmente normais, eles podiam comer comida, eles têm 40, 50 produtos. Se um não funciona hoje, ou não sei o que, há outro qualquer. Então, eles tinham uma abundância que não requer insatisfação. A nossa cultura, desde a agricultura, não agora a capitalista, mas a agricultura, é uma cultura de permanente insatisfação. Nós estamos sempre a querer inovar porque estamos sempre insatisfeitos. E isso é que também poderá explicar porque é que quando nós se calhar fazemos a pergunta ao contrário, porque é que os chimpanzés e tal não inovam, se calhar é que eles não querem mesmo saber, eles não precisam, não é? Tipo, nós é que temos sempre aquela cultura de sempre insatisfação. A insatisfação permanente que leva à inovação. Inovação vem de insatisfação, não é? Senão não inovavas. Enquanto durante 5 milhões de anos não foi assim. E também não é assim nos chimpanzés. O humano não era muito diferente dos chimpanzés em termos tecnológicos, até há para aí 2 milhões de anos só. E nós esperamos deles há 7 milhões de anos. Quer dizer, durante 5 milhões de anos, não havia grande diferença. Por isso, não é o ser humano em si. É algo que aconteceu em algum momento, não é? E que começou também depois a derivar essa inovação até ao extremo, não é? Quando pensas em ir a Marte, está bem, a ideia de ir a Marte, mas como é que não melhoramos um bocado aqui a vida na Terra antes? Não é? Tipo, essa inovação, muita gente pensa que é o que vai levar à extinção, não é? Tipo, quando o animal sabe que o planeta é finito e ainda assim não é capaz de acabar de inovar e de explorar cada vez mais, não é? É como se um defeito, temos esse defeito, é uma maldição e uma perdição. Queremos tanto inovar,
não percebemos que às vezes já não pode ser mais, o planeta não dá para mais. É o que nós queremos fazer com o AI, precisamente, não é? Cada vez melhor. Porquê é que não temos um AI e já está? O AI nunca vai parar, tem que ser sempre cada vez melhor. Isso é a maldição deles, não é? Agora, se eles querem pensar assim, pode ser que eles digam, não, já está bem, o nosso modelo, não é? Já está bem. O grande público pensa, o humano é melhor porque tal e tal, como se fosse uma coisa linear, e não é. Nós pagamos sempre o preço por tudo o que passa, seja bom ou mau, há sempre um trade-off, porque senão era só conseguir uma evolução, não é? Há sempre um preço a pagar por algo, e no caso, a nossa inovação louca, nós pensamos, os chimpanzés, não conseguem, mas os chimpanzés podem estar a pensar, porque estes gajos são mesmo tontos, porque é que eles estão ali a acumular aquilo tudo e destroem florestas, e destroem tudo, não é? Tipo, há muitos grupos de seres humanos em que constroem para destruir. Por exemplo, sabes aquela do budismo, aquele que é muito conhecido, que eles fazem aquela coisa com areia, espetacular um castelo com areia e depois sopram. Isso é o ser humano. E para um chimpanzé isso deve ser a coisa mais estúpida do mundo. A nossa obsessão, e é uma obsessão, mesmo como eu estou-me a desligar disso, estou a tentar desconstruir completamente disso, né? Os meus livros são sobre isso, mas às vezes não consigo deixar de dizer, epá, quero fazer alguma coisa grande na vida. Porquê? Tipo, não é? Porquê é que nós queremos? O Sussman escreveu o livro de trabalho, que está agora a vender em Portugal, eu recomendo realmente, porque eu acho que é das poucas pessoas que tu vês que sabe, que já conseguiu desconstruir completamente. Ele desconstruiu completamente e ele está mesmo a pensar. O que ele diz é que não é o ser humano. É preciso ter cuidado, porque senão ainda dizemos aquela narrativa, o ser humano é assim, né? O ser humano é assim, não é? Durante 5 milhões de anos, não, até melhor. Se queremos maximizar, até a agricultura, não houve essa loucura pela inovação. Sim, fazíamos algo um bocado mais já de pedras, um bocado mais refinadas e não sei o quê, mas não houve. Isso não é o ser humano. É um sistema socioeconómico que aconteceu a partir da agricultura, em que também tem lógica. Um caçador-recoletor pode comer coisas e já está. Um agricultor não pode. Os cereais, etc., só são bons numa parte do ano. Tens que acumular no inverno. A partir daí tens que acumular coisas. Acumular coisas. A agricultura sempre quer acumulação. Enquanto antes a agricultura não requer acumulação. Tu vives o dia a dia. Não é? E isso é uma grande diferença. A agricultura requer pensar no futuro, acumular para o futuro. Como a história que nos dizem da cigarra, não é? E da formiga. Essa história é tão relevante porque essa história aprendemos desde pequeninos a que a formiga é boa. Mas, na verdade, a cigarra é que é boa. Tipo, a boa no sentido, não há bom e mau, mas a cigarra, no fundo, nunca levaria ao colapso de um planeta, tipo, não é? E é curioso como essa história é tão relevante, mostra tanto do ser humano em si, mas não é do ser humano, é do sistema socioeconómico a partir da agricultura. Essa história é a história da agricultura, não é? A formiga acumula. Enquanto a cigarra vive no dia a dia, não é? Só que a formiga inventa a história que a cigarra vai morrer no inverno, blá, blá, mas a cigarra não morre no inverno. Os animais não morrem a maior parte no inverno, porque eles podem comer à mesma os produtos que existem, não é? Tipo, muito poucos animais precisam de recolectar, quase nenhum. Mas o humano criou isso como uma história da formiga e da cigarra, não é verdade? Tipo, quase tudo está relacionado uma coisa com outra, porque a maneira como nós víamos, precisamente, a evolução humana de cada vez mais peças no airbag, e isso é o que se tenta fazer um bocado no transhumanismo, muitas vezes. O transhumanismo é diferente. O transhumanismo é desligar completamente do corpo, mas o que se chama o melhoramento do corpo sempre implica que é um acumulamento, não é? E porquê? Falamos da formiga e da cigarra. A visão, o que nós víamos a ciência era uma visão de acumulação, né? Como se a evolução fosse uma acumulação. Mas como tu dizes, os dados empíricos mostram que não é sempre acumulação. A simplificação é muitíssimo importante. E na evolução humana foi, anatomicamente, nós somos mamíferos simplificados. Nós perdemos muitos músculos, perdemos ossos que se fusionaram, etc., como a mandíbula, temos só uma mandíbula, não duas separadas, etc. Nós somos muito simplificados, mas não, o interessante é que não é só um exemplo anatómico. Geneticamente sabe-se agora, ao contrário do que se pensava, não é? Que quanto mais geneticamente complicado, melhor. Geneticamente, a remoção de genes foi muitíssimo importante na evolução. Aliás, o humano, uma coisa que ficaram abismados, pensavam que o humano seria o que tinha mais genes de todo, não é? O humano tem muitíssimo poucos genes, comparando com muitos animais. Aliás, há bichos insignificantes que têm mais genes que nós. Porque, mais uma vez, a remoção é muito importante. Mas porquê é que isso não foi visto assim antigamente? Porque nós somos baseados numa cultura que tem a acumulação, está tudo interligado. O interessante é por isso que eu digo desconstruir. Todas essas perguntas só podem ser respondidas quando realmente desconstruímos todos esses preconceitos e a acumulação, mas os dados empíricos ao menos mostram claramente que anatomicamente o humano é um ser simplificado. Aí são números. Podes contar músculos, podes comparar músculos, para não dizer que é tudo subjetivo e que estou aqui também agora a dizer isto porque não sei o quê, porque sou a cigarra. Não, há números que mostram que, mas é interessante. Agora, outra questão do corpo tem a ver com os transhumanistas, como dizes, como tu sabes, não é? Tem muito a ver com o AI, que é um momento que o humano conseguir desconectar completamente com o corpo e não precisar deste corpo doente, como lhes chamam, não é? Deste corpo.
O que para mim é tão triste, porque vemos dos gregos, não é? Do corpo são e mente sã, e a cultura humana cada vez mais está a desconectar com a natureza, de tal maneira de poder colapsá-la, pensando que nós, no fundo, a resposta que damos para a ecologia, pessoas como o Bill Gates, é nós, no fundo, conseguimos maneira, e o Bill Gates é muito consciencioso, mas de inovar para salvar o planeta quando for mesmo preciso. Aquela ideia, quando devia ser ao contrário, se calhar o melhor não era não inovar mais, aí está sempre esse paradoxo, não é? E isso tem muito a ver com essa coisa da acumulação, da perspectiva como estamos a pensar, não é? De construir cada vez mais. Um bom exemplo são os carros a eletricidade. Supostamente é uma tecnologia espetacular, mas há pessoas que estudaram o assunto e dizem que só o número de material físico que é preciso para construir tantos carros novos poderá ele próprio levar ao colapso, não é? E é esse framework que temos que repensar. Para mim é tão triste ver que muitos transhumanistas querem desligar completamente do corpo humano, que o veem como um empecilho, não é? Como se só a mente fosse interessante, como se o corpo fosse algo doente que nos está a fazer regredir, e isso parece-me triste, porque a vida é plena, seja para mim, mas isso é uma coisa mais pessoal, mas há essas duas visões, não é? Ou que o ser humano é um corpo perfeito, ou que o ser humano é um corpo doente, e a verdade está no meio das duas, não é? Nós temos um corpo que não é perfeito, claramente. Os alunos de medicina é sempre, porquê é que isto existe, não é? É a pergunta teológica também muito humana. Porquê é que existe? E eu digo, não, isso está lá porque antigamente os animais tinham isso, nós ainda temos isso, como também temos uma cauda, quando somos embriões, não serve para nada aquela cauda, é porque ainda conserva-se no momento embrionário, não há um porquê, não é? Mas essa visão de porquê, as pessoas sempre que há uma função, qualquer coisa que está no corpo humano tem que ser útil, porque a natureza não faz nada em vão, não é? Mas não é verdade, há muitas coisas que temos e nós perdemos durante a embriologia. Nós temos muito mais músculos na mão quando somos embriões do que quando somos adultos. Nós perdemos, não só na evolução, mas durante a nossa própria vida, nós perdemos muitíssimas estruturas durante a vida. Há uma simplificação, não é aquela acumulação cada vez, como nós vemos nos gráficos, cada vez mais. Então, eu acho que podíamos pensar nisso em termos de evolução humana, não é? Será que não é o simplificar? E isso, alguns robôs, tu vês, simplificam muito a anatomia. Há um exemplo que é, fizeram um humano biónico, em que, um bocado sem querer, ele rodava a mão completamente. Porque não tinha feito as articulações e tal, mas depois ele usava aquilo e era espetacular. E os engenheiros perceberam porque é que raio vamos construir isto desta maneira? E ele agora roda a mão completamente e faz mais do que nós, ou seja, eles simplificaram o sistema. Claro que houve razões para isto não ser assim na evolução, mas aí está, podem ser razões que passaram há milhões de anos. Um chimpanzé na savana para não cair da árvore, etc. Mas para um ser humano, realmente não tem lógica nenhuma ter este entrave de não poder rodar 90 graus, e por acaso é do tipo que os engenheiros que vão perceber, raio, como tu dizes, isto é uma complicação que não é necessária, nesse caso, não é? Há muitas coisas que temos no corpo humano, como vem da evolução, se fosse para viver hoje como vivemos, como a baleia, se fosse para viver hoje como vive, não respira fora d'água, não é? Mas tem que respirar fora d'água, é um defeito que tem por causa da evolução. O engenheiro que faz uma baleia, faz uma baleia muito melhor nesse sentido, não é? Não tem que subir a respirar o ar. Por isso o humano pode ser também parecido, um humano biónico pode ser muito mais simplificado, podemos descartar tudo o que evoluiu connosco de uma maneira que hoje em dia não faz sentido, porque muitas coisas que temos hoje não faz sentido. Que seria a maneira melhor, talvez, de responder às pessoas religiosas ou cristianistas, né? Que pensam que o corpo humano foi feito. Eu sempre digo, ou é um sentido de humor, mas há sempre resposta, porque eu tenho muitos alunos muçulmanos e gosto de trabalhar com eles, e eles sempre respondem, sim, mas é Deus a testar-nos. Ele põe coisas, né, que não têm sentido para nos testar a nossa fé, então é impossível de debater, mas é muito interessante, mas ao menos eles têm o conhecimento, não é? Como anatomistas, que nós temos muitas coisas do corpo que não fazem sentido, mas isso também não é o extremo, dizer que o corpo humano é doentio e que temos que acabar com ele e ser transhumanistas, etc. A história religiosa é assim, a história cristã é que Deus deu as qualidades tipo garras, tipo não sei o quê, a outros animais, e o humano ficou tipo sem nada, e aí é que lhe deu inteligência enorme, não é? Porque é para compensar, não é? E é interessante também ver se essa visão religiosa, de alguma maneira, nos influencia a maneira como pensamos, mas eu acho que tens muita razão em dizer que o humano é tão frágil, corporalmente, não é? Porque nós perdemos muitas dessas coisas, nós perdemos, não temos crestas, não temos garras, não temos dentes grandes, e foi pérdidas, nós sabemos que perdeu. Os chimpanzés têm os dentes grandes, os machos. O humano perdeu isso pouco a pouco, porque há muito menos dimorfismo. O macho e a fêmea são mais parecidos entre eles. Nós perdemos quase isso tudo, e eu acho que a inteligência tem muito a ver com isso. É uma maneira de compensar, e nós sabemos isso historicamente. Os chimpanzés, etc., os nossos
irmãos vivem na floresta densa, não é? Tu vês, a África dividiu em dois. Tens o Rift Valley, que é a parte em que ficou seco, não é? Tens, os chimpanzés só vivem do outro lado das florestas do Congo, da floresta do Uganda, etc., não é? Os humanos, todos os primeiros humanos que houve, eram do outro lado, do lado seco, na Etiópia, etc., etc. Quer dizer, o humano, o que foi diferente é que é na parte da savana em que não há árvores. Um chimpanzé pode estar numa árvore e ir para outra árvore, não é? O humano tem que vir abaixo e caminhar para outra árvore que está um bocado longe, na savana, não sei se já foste ao Quênia, se foste à Tanzânia, e subir a árvore, etc., para comer maçãs, etc. Agora, o pior é que o humano não tem nada. O humano teve que sair da árvore, pode ser comido por leões, por jaguares, e aliás, os fósseis mostram que os humanos morriam como moscas, mortos por jaguares, por chitas. Muitos esqueletos humanos têm 2 buracos de dentes de tigres na Ásia, dentes de leões, etc. Ou seja, nós éramos uma presa tão fácil. Imagina-se, aquela coisa, eles estavam ali, o leão, e via aquela coisa sair da árvore, tipo, tu és... E então também se pensa que somos bípedes estáveis por isso, porque a savana, como tu sabes, tem sempre como uma parte de erva seca, não é? Se tu andas a 4 patas como um babuíno, tu não vês realmente os adversários. Ou estás bípede, tu podes ver um bocado mais, e também podes transportar objetos, podes transportar bebés, por exemplo, nos chimpanzés vão atrás, não é? Mas o humano era tão frágil que o humano, ao contrário do que muita gente pensa, o humano era uma presa muito fácil durante muitos milhões de anos. Durante 6 milhões de anos nós fomos uma presa. Muito fácil de conseguir. Só há 1 milhão de anos, com o Homo erectus, é que nós começamos a ser ativos caçadores. Nós não éramos caçadores. Um bocado antes disso, éramos como as hienas, nós roubávamos comida já morta, e depois só há 1 milhão de anos, ou seja, em 7 milhões de anos, só há 1 milhão de anos, é como numa semana, só no domingo, é que nós começamos a ser caçadores, não é? Ativos. Porque éramos erectos, éramos antes disso, mas éramos mais altos, podíamos ser mais robustos e já podíamos... Mas como é que nós caçamos? Não é pela força, nós não temos força nenhuma, não, é pelos instrumentos. Isso talvez também é uma resposta porque é que nós temos que inovar, não é? As pedras, a primeira coisa das pedras foi caçar, depois as setas, etc. São coisas porque nós... Como é que nós caçamos mamutes? Nós não somos nada em comparação com o mamute. O humano, corporalmente, não há dúvida nenhuma. Se estivéssemos numa ilha, um chimpanzé... Aliás, não só que o humano precisa de montes de anos para ser independente, não é? O chimpanzé já precisa de muitos, o chimpanzé também já precisa de muitos. Mas, comparando com a maior parte dos animais, o humano numa ilha provavelmente é dos seres mais frágeis que há. Um humano numa ilha provavelmente deve ser o ser mais frágil que há, eu acho, dos que eu, assim, ao menos de mamíferos, digo eu. Por isso, é realmente uma compensação, não é? Esta história também do Robin Crusoe, né? É compensação pela inteligência. Também descobrir o fogo, temos muita sorte, mas também mostra muita inteligência nesse sentido, não é? Os chimpanzés veem fogo e dançam com o fogo, mas vem fogo natural, de um raio, mas eles não conseguem maneira de pensar, conseguimos fazer isso. O humano também não conseguiu, de certeza. O humano foi casualmente, de certeza, com pedras ou assim, começou, mas olha, casualmente, mas percebeu aí e acumulou, não é? O chimpanzé, pode ser que já uma vez lhe passou aquilo, mas não consegue depois acumular daquilo. O humano fez o fogo, acumulou fogo, depois fez luz, etc. Mas provavelmente tem a ver com isso, tem a ver com a nossa fragilidade, ou seja, é mais uma vez trade-offs. Se nós não fôssemos tão frágeis, se calhar não tínhamos sido tão inteligentes, mas ao mesmo tempo já não íamos ser extintos daqui a uns milhares de anos. É como dizia, não sei se tu sabes o confucionismo, não é religião, uma filosofia chinesa, que é muito assim, que diz que nunca poderás saber, que é a história que vai está alguém e parte uma perna numa aldeia e diz, ei, que má sorte. Mas depois passa aos militares para recrutar soldados e ele não vai, tem sorte porque não vai. Mas depois, afinal, tem má sorte, ou seja, tu nunca sabes, na evolução não há sorte ou má sorte, não é? Senão o humano podia estar extinto, tu pensas que houve mais de 20 espécies humanas e só há uma que sobrevive. Não é? As outras 19 não foram muito boas, não é? E tu pensas, somos os únicos primatas que isso passa, quase. Os chimpanzés têm 2 espécies, os orangotangos têm 3 ou 4, os gibões têm umas 15. O ser humano é o único que tem só uma espécie, e somos nós. Eu diria que a característica mais, a parte do cérebro, a mais humana e a que também tem muito a ver com a facilidade de inovar, é o polegar. Os chimpanzés também têm polegar, mas aí não têm a imobilidade que nós temos. Nós conseguimos fazer uma coisa que quase nenhum animal consegue fazer, que é uma oposição total, que é tocar o polegar, a parte não da unha, mas a outra parte, não é? Tocar na parte não da unha do dedo número 5. Ou seja, isso quase nenhum animal faz. O que é que isto se faz? Um movimento de precisão para abrir portas, por exemplo, etc. Os orangotangos têm um bocadito, mas não tanto. Quase todos os primatas o que têm chama-se um movimento de força. Eles agarram com força, que é quando tu fazes, por exemplo, agarras com os 5 dedos,
para fazer pesos, tu agarras com os 5 dedos, não é? Mas quando queremos ser mesmo precisos, nós agarramos só com os 2 dedos, para canetas, para chaves, etc. E isso dá-nos uma precisão para fazer objetos que quase nenhum outro animal tem. E isso, curiosamente, não tem tanto a ver com o polegar em si, mas com músculos, e por acaso não são músculos da mão, são músculos do antebraço. São músculos do antebraço que conseguem dar essa coordenação. Músculos novos que quase nenhum animal tem. São músculos novos, quase totalmente humanos só, que conseguem dar essa precisão. Depois temos o cérebro, que é grande, não é? E não é só ser grande, é também ser conectado. É preciso dizer que não é só ser grande, é ser muito conectado as partes entre si. Os glúteos, sim, que é para o bipedalismo, para ser bípedes, mas não só para ser bípedes, porque há animais que são bípedes, o canguru, etc. Só que nós somos um bípedes muito especial, nós somos particularmente bons, não para andar, ao contrário do que muita gente pensa, mas para correr endurance. O humano é dos melhores animais que há para correr endurance. As pessoas até podem falar de cavalos, o humano ganha um cavalo. Não ganha em velocidade, mas em endurance nós fazemos maratonas. E maratona, 50 km, acho eu, não é? É uma meia maratona. Antigamente faziam o dobro disso, que é uma história verídica, não é? Que foi um grego que foi anunciar com uma vitória qualquer e acho que correu devagarinho, com 100 km ou uma coisa assim. 50 nesse caso da maratona, mas... E o humano é um único ser também que faz uma coisa muito interessante. Ainda fazem algumas tribos na África, que é caçar por exaustão. Eles simplesmente não usam nenhuma arma, eles caçam, mas vão correndo, e os animais ao fim cansam-se, ao fim de um dia ou dois. Eles podem correr 2, 3 dias quase sem parar, e os animais cansam-se e ficam parados e praticamente morrem de cansaço. Eles não têm que esperar uma flecha sequer. O humano é particularmente bom para endurance. Andar a pé, não. Andar a pé é muito pouco eficaz. O humano não é feito para andar a pé, não é feito, ninguém nos fez, mas estou a dizer anatomicamente, não é? O humano, por exemplo, tu vês que para ser bípedes somos muito maus bípedes. Estás num museu, a ver um museu e quase não andas e dói-te o corpo todo. Estar parado bipedamente é quase o pior que pode haver para um humano. Por isso nós não somos bons bípedes, nós somos muito bons para correr endurance. Se há alguma coisa que temos fortes, anatomicamente, é o correr devagarinho, quilómetros. E porquê também? Porque perdemos o pelo. Nós podemos suar muito mais. Quando tens muito pelo, como os cães, tu não podes suar. O cão só sua com a língua. Um cão nunca poderia fazer endurance. Se o meu cão fosse correr comigo, ele morria ao fim de uns 20 km. Tipo, um cão não pode fazer endurance. O humano é especialmente bom para endurance. E outra coisa que os humanos são especialmente bons é as expressões faciais. Somos muito bons. Porquê também? Tem muito a ver com isso. Nós perdemos o pelo. Imagina que a tua cara é só pelo. É muito mais difícil de ver as expressões faciais. Nós perdemos o pelo onde devia. O humano depende muito da comunicação vocal e facial. Nós éramos tão egocêntricos que só há pouco tempo é que conseguimos cientificamente desconstruir essas hipóteses e estamos agora a aprender tanta coisa. Por exemplo, uma questão muito interessante é do coração. Não é? Somos mais velhotes, temos o coração com problemas, não sei o quê. Isso não é normal, nem no ser humano. Não é no chimpanzé, já foi estudado. Não é normal nem no ser humano. Agora, começaram-se a estudar, por exemplo, grupos que não são tão modernos, a maneira como vivem. Um grupo que estuda muito são os Tsimane, na Bolívia, que são meio agricultores, mas quase nunca têm um tipo de vida chamado moderno. Mas é um dos muitos que se estuda. O Hadza também. Tudo que aprendemos na escola sobre a humanidade é falso, basicamente, não é? Alguém na rua responderia assim: o humano, quando tem 70 anos, fica com esses problemas todos, porque não dá feito para ficar, porque antigamente morria aos 40 anos. Não é verdade. Não é verdade. A esperança média de vida podia ser 30, 40 anos, porque a esperança média de vida conta, se tiveres duas pessoas e uma morre aos 80 e um miúdo morre com um ano de vida, pelas bactérias, etc., a esperança média de vida seria 39, 40 anos, não é? A esperança média de vida é uma coisa, outra coisa é o model lifespan. Model lifespan se tu passas, por exemplo, os 15 anos de idade, qual é a idade em que, em geral, se morre? Porque é verdade que nós diminuímos muito, na nossa sociedade diminuiu muito a morte infantil. Isso é uma coisa que toda a gente diria que é bom. Mais uma vez, por mais macabro que seja, posso dizer, poderá não ser bom porque temos superpopulação, isso é que também pode levar à extinção, não é? Mas pronto, quase toda a gente, sendo eu um pai também, pensamos que não morrer miúdos é espetacular, não é? E as vacinas, para os antivacinas que estão a ouvir isto, vacinas é que foi a grande mudança, mais que tudo, as antivacinas é o que salvaram milhões e ainda salvam mais que 8 milhões de miúdos por ano. Agora, isso sim, as chamadas tribos da África, da América do Sul, etc., têm muita morte infantil, como também animais. Muitos chimpanzés morrem quando têm 1 ano ou 2, mas é errado pensar que as pessoas morriam aos 40 anos. Não, os Tsimane fizeram estudos dos Tsimane com 80 anos, do coração, das doenças, etc. O coração de um Tsimane de 80 anos é como o coração de um miúdo da nossa sociedade. O coração não é natural que o coração fique com aquelas coisas todas. É a acumulação de gordura, muitas vezes, ou seja, muitos têm a ver com os hábitos alimentares.
e nós com o Simone aprendemos coisas que é, uau, nem isto é ser humano. Isso não caracteriza o ser humano. São coisas muito modernas, algumas delas, por exemplo, as doenças autoimunes, que estão a subir cada vez mais na nossa sociedade, não é? O nosso corpo ataca-nos a nós próprios. As pessoas confundem com o Covid. O Covid mata muitíssimo, o vírus mata o pulmão, não é? É verdade, quer dizer, através do pulmão mata-nos. Mas muitíssima gente que está a morrer com Covid está a morrer porque o corpo reage demasiado, que é o sistema imune que é demasiado, os miúdos que morrem, é por isso que as pessoas mais idosas têm o sistema imune mais fraco, morrem mais pelo vírus. Mas as pessoas mais jovens que morrem mais, ou as pessoas mais jovens que têm o longo Covid, ou os miúdos que morrem, é porque o corpo reage demasiado, não é? Isso não acontece no Simane, o corpo não está tão desregulado, por exemplo, como está no nosso caso, não reage tanto, porque é sido que o próprio corpo te mata. Isso já mostra uma imperfeição. Porque é que não é o nosso corpo que nos mata? As pessoas não reparam nisso, mas a maior parte das doenças que nós chamamos de doenças, sei lá, colites, um tipo de diabetes, etc., são o nosso corpo que nos mata, não é outra coisa qualquer, não é? Nós não estamos adaptados, o nosso corpo é mais lento que a nossa cultura. A nossa cultura muda muito rapidamente. Em 50 anos pode mudar uma maneira de viver, mas em 50 anos o corpo não é capaz, em 50 anos, de mudar tão rápido. Um exemplo é o glúten. Toda a gente agora que diz que é celíaca ou tem glúten intolerância. Até eu era um daqueles que morria e pensava, hey, agora é moda. Mas não é moda, é que é verdade, porque o pão que tu comes tem 40 vezes mais glúten do que o pão que comias há 50 anos. Por isso, claro que há muito mais gente intolerante hoje em dia. O nosso corpo não é tão rápido e tão lógico, não é? Nós vivemos 7 milhões de anos, tu não podes ser tão rápido a mudar. Então, é precisamente esse caso que a medicina evolutiva diz, que é o que se chama mismatch. E aí não é um trade-off, não é pagar um preço, é um mismatch. O nosso corpo não está feito para viver da maneira como nós vivemos. Nós não estamos feitos para estar sentados 8 horas ou 9 horas por dia. Isso é obesidade. Nós somos um chimpanzé com gravata. E os chimpanzés não podem estar 8 horas sentados ou 10 horas a olhar para um telemóvel. Então, é realmente... E a inteligência artificial pensaria bem que há algo esquisito aí, não é? Este ser vivo não está a viver uma vida de acordo com o corpo que tem. E é verdade isso. Mais uma vez, um preço que pagamos por uma coisa boa que temos, talvez, não é? Os cães também são capazes, não é? Chama-se a teoria de mente. Teoria de mente é quando nós conseguimos pensar na perspectiva do outro. Sabes que os miúdos demoram 5 anos a perceber isso, não é? Tu fazes testes com miúdos e se escondem, tipo, se escondem um objeto à Clara e perguntam ao miúdo, então a Clara sabe que o objeto lá não está lá? E ele diz sim, porque ele não percebe que a Clara não consegue ver, não é? Com 5 anos só. Mas o humano sim que tem uma teoria de mente bastante elevada, mas é porque somos muito sociais e precisamos disso. Mas a teoria de mente também nos dá, como dizes tu, para manipular, não é? Se nós conseguimos perceber o que é que os outros percebem, podemos manipular muito mais e ser muito mais mentirosos. Aliás, muitos livros dizem que uma grande parte da evolução humana tem a ver com a mentira, não é? O humano, acho que é por média, sabes, com antropólogos estão na rua a ouvir o que dizem as pessoas e dizem que em média há mais que 50 mentiras e muito mais mentimos a pessoas mais próximas de nós, não é? O que também tem lógica. Se a tua namorada ou a minha namorada me perguntam se são gordas, e se forem. Mas é interessante que o humano é muito bom para. E às vezes é diplomático, isso não é mau, não é? Mentir. Mas é um bom ponto, porque as pessoas que mais parecem saber, acho que com o populismo está a saber isso, não é? As pessoas que mais parecem saber são as pessoas muitas vezes que sabem menos. Quanto menos tu sabes, se és uma pessoa como o Trump ou como o Ordana, etc., e tu não sabes muito, mas pensas mesmo que sabes muito daquilo. Não é? O Trump não sabe sobre vacinas, por exemplo, não é? Claramente, mas ele pensa que sabe, o pouco que sabe, ele pensa que sabe, ele pode parecer mesmo que sabe, as pessoas que o ouvem pensam mesmo que ele, não é? Enquanto o cientista pode dizer, tenho dúvidas agora. Por exemplo, eu faço estudos sobre como comunicar sobre o Covid, etc., e uma coisa que por acaso digo que sou cientista, mas posso criticar, são os cientistas. A maneira como os cientistas comunicam com o plano público é muito desadequada, porque, primeiro, complicam demasiado, não percebem que a maior parte das pessoas não consegue entender esses conceitos, e segundo, partem do pressuposto que os humanos são inteligentes e racionais, e os humanos não são racionais. É preciso perceber que nós não somos racionais, e a partir do princípio que dás uma mensagem do governo de uma maneira clara e racional, não é a melhor maneira. Agora, não estou a querer dizer que é preciso manipular e ser populista. A maior parte dos humanos pensa que os humanos menos inteligentes são muito inteligentes e podem levar muito longe, não é? Pessoas como o Hitler conseguiram convencer milhões de pessoas que eles eram muitíssimo inteligentes. Não é que o Hitler não fosse inteligente, não é? Só que o que ele dizia, ele não sabia nada do que estava a dizer. Não é? Ele consegue escrever um livro inteiro sabendo tão pouco daquilo, mas que parece que é coerente. Porquê? Porque essa incoerência que ele tem é a incoerência que nós temos. O Hitler era, sem querer, ele era tão irracional que conseguia convencer bem os irracionais, estás a ver? É que um populista como o Trump é ideal porque ele apela
à irracionalidade que nós temos. Ainda vai durar muito tempo até que a AI consiga se desconstruir disso. E a AI, realmente, um problema que vai ter para perceber é que humanos é que são mais inteligentes e que sabem realmente as coisas. Porque os que parece que sabem mais, se virem, por exemplo, não é? Políticos a falar, etc., os que parece que sabem mais, um exemplo é o Al Gore. O Al Gore perdeu a eleição nos Estados Unidos contra o George Bush, porque o Al Gore já é um nível que já é demasiado alto, já é demasiado professorial. Nos Estados Unidos diz, é too professorial. Não conecta com o ser humano. O Al Gore é demasiado complicado e parece demasiado inteligente para ser votado. Não é? Por aqui, como se diz nos Estados Unidos, tu votas em pessoas com que tomarias cerveja com. Agora, a AI terá que conseguir distinguir que o George Bush não é mais inteligente que o Al Gore. Nos filmes, com aquela parte em que eles começam a apoderar-se de nós, será quando eles perceberem a nossa estupidez. É que realmente o ser humano é muito inteligente, mas é muito estúpido ao mesmo tempo, e essa combinação é muito confusa. O humano é muito inteligente para muitas coisas, mas é ainda mais irracional que outros animais, precisamente, não é? É essa mistura que é muito difícil de perceber para humanos e para o AI, acho eu, ao princípio. Mas eles um dia vão lá chegar, não é? 6. Qual é a importância do corpo? O humano simplificou tudo no corpo, mas há 3 áreas em que complicou, não é? Que é na laringe, que é na face e que é no polegar. Que aí complicou essas 3 regiões, complicamos, mas outras simplificamos. Então é muita coincidência que tudo ao mesmo tempo se revertesse. Mas em termos culturais é um bocado mais difícil no sentido em que, como temos a acumulação e a inovação, que chegamos a por exemplo, agora claramente estamos a moda nos Estados Unidos e mesmo em Portugal começa a ser que é o turismo rural, voltar à agricultura. Hoje em dia um jovem cool é um jovem que é agrícola, não é? Há pessoas que tentam fazer paleodieta e eu, em teoria, seria o maior adepto, não é? Que é comer mais natural, etc. Mas as pessoas que fizeram paleodieta, a paleodieta mesmo verdadeira, que comíamos há 20 mil, 30 mil anos, ficaram obesas em meses. Porque a paleodieta era sobretudo baseada em tubérculos, frutos secos, etc. É hipercalórica. Não há nada mais calórico que frutos secos, como nozes, pistachos, etc. O que é que passa? Nós fazíamos isso há 20 mil anos, sim. Porquê? Porque éramos caçadores-recoletores. Nós corríamos o dia todo, ou íamos buscar vegetais, fazíamos 20 ou 30 quilómetros por dia. Agora, faz a paleodieta sentado no computador o dia todo e ficam obesos. É bom pensar que temos uma natureza e a vida hoje moderna está um bocado acelerada e é mau comer gorduras e tudo isso. É verdade. Agora, não é preciso ser tão tonto para pensar, faça uma paleodieta. A ver, calma. A paleodieta era feita por pessoas que usavam 5 mil calorias por dia, não é? E comiam 7 mil e estava bem. Diz que a história humana não é linear, nem sequer a história humana, muito menos a evolução. É muito mais uma filosofia mais da Ásia, que é, não é bem cíclica também como um círculo, porque senão estavas mesmo a replicar o que estava antes, não é? Eu gosto muito da metáfora da espiral. É como uma espiral. É muito parecida, os ciclos são muito parecidos, e as modas, e agora voltar um bocado à natureza, etc. E desde que somos embriões, tem muito a ver com o que chamamos epigenética, que é mais que a genética, não é? Quer dizer, que a maneira como nos comportamos também vai fazer mudanças de anatomia e também mentais, etc. ou não. Por exemplo, um exemplo muito, acho que é dos melhores que há, que é sobre isso, há uma tribo na América do Sul, na Amazónia, que desde pequeninos, os miúdos não, os bebés, vivem com os pais quase sempre em cima de árvores, porque estão na Amazónia e está completamente com água, e é mais uma vida dentro, de cima das árvores, não só em cabanas, mas mesmo nas próprias árvores. E curiosamente, não sei se já reparaste, mas quando os bebés nascem, o dedo do pé gordo está um bocadinho separado dos outros dedos. Um bocado como nos primatas, está totalmente separado. Os dedos dos pés deles são como os nossos dedos das mãos, quer dizer, eles conseguem agarrar árvores, etc., com os pés e com as mãos. É por isso que chamam quadro-humana, nós somos bi-humana, não é? Mas, curiosamente, esses miúdos que nascem nessa tribo na Amazónia, o dedo do pé sempre fica separado toda a vida um bocado separado dos outros dedos, e eles conseguem também agarrar-se um bocado a árvores com o dedo do pé. Ou seja, quer dizer que isso mostra que a maneira de viver, não é só geneticamente, a maneira de viver também vai modular a própria anatomia, etc. Aliás, isso sabe-se, as aves têm um osso que só se ossifica se houver muito esforço, desde que são pequenas aves. E é uma das coisas, por exemplo, que temos medo se fôssemos a Marte, ou viver em Marte, etc., ou não haver, ou os planetas que têm gravidade, por exemplo, com menos gravidade, muitas das coisas que nós temos no corpo humano nem sequer se desenvolviam. Porque nós precisamos da gravidade e da força para desenvolver alguns tendões, etc. A evolução humana está um bocado constringida agora, porque a evolução depende de sobrevivência e morte. Os seres humanos têm uma coisa, nisso boa ou má não sabemos, que é o altruísmo. Uma pessoa com síndrome de Down, não é? com antigamente chamávamos mongolismo, não é? Podem sobreviver, etc. Então nós podemos fazer sobreviver pessoas que não sobreviveriam.
Por isso, é muito menos... A seleção natural hoje para humanos é muito menos forte do que seria antigamente. Por isso, quando as pessoas dizem vamos mudar e ter a cabeça muito grande, por exemplo, isso não tem lógica nenhuma, porque não há nenhuma seleção para pessoas com a cabeça muito grande. Aliás, as pessoas que têm mais filhos não são pessoas especialmente inteligentes, em média, não é? Por isso, não há nenhuma seleção que está a haver agora para nenhum caractere. Ou seja, seleção é mais filhos. Não há nada dessas coisas que estejam a dizer os transhumanistas, não é? Temos um cérebro grande, não sei o quê. Não há nenhuma dessas coisas que esteja a ser selecionada agora. Que as pessoas que tenham um cérebro grande tenham mais filhos. Não há uma correlação. Agora, o potencial, sim. Porque é que nós, quando somos embriões, temos todos esses músculos e uma cauda e tudo? Há duas visões diferentes. Uma é uma visão de potencial. Dizem que isso é assim, porque a natureza, embora não fale do futuro, a natureza, por experiência, já percebeu que, imaginemos que há uma guerra mundial, ou que há uma alteração muito grande do clima, com o aquecimento global. É bom ter um potencial embriológico que nos permite depois explorar outras avenidas, não é? No fundo, a evolução é assim, não é? É ter um potencial que nos permite... É por isso que a diversidade é boa em termos evolutivos, como dizia o Darwin. Quanto mais diverso, melhor, porque podes reagir de outra maneira a uma mudança. Mas se associas isso àquela parte da Nike, etc., por acaso eu li, em Portugal está o livro agora, A Ditadura da Felicidade, em que baseia-se muito nesse sentimento que tu podes ser tudo, que no fundo é uma visão muito capitalista, que é do tipo, tu trabalhas para a Amazon, não ganhas dinheiro nenhum, mas tu podes ser tudo, não é? E essa é preciso ter cuidado. Nós sabemos, por exemplo, quando as pessoas ficam cegas, começam a fazer coisas que nós nunca conseguiríamos fazer nós mesmos, não é? Até ecolocação. Quando as pessoas dizem os morcegos, não é? Que os morcegos conseguem estar a voar e ter como um radar que sabem onde é que estão os objetos. Parece impossível para um humano, mas nós sabemos que os humanos conseguem fazer isso. As pessoas cegas, algumas delas fazem um barulho na boca, tipo... E o barulho reflete e eles conseguem saber onde estão em termos de métodos. Imagina o potencial que nós temos, e o potencial só é visto quando algo vai muito mal. Né? Quando perdemos os olhos, quando perdemos a voz, etc. É incrível pensar que só quando perdemos, isso mostra também epigenética, não é? Tu estás vivo e perdes a visão por alguma razão e o teu corpo muda completamente e a parte que era usada no cérebro para o sistema visual agora é ocupada pelo sistema sonoro. Isso mostra a flexibilidade, a plasticidade que tem. Mas não essa visão do capitalismo de tu podes ser tudo, a felicidade depende de ti, porque essa visão no fundo é a culpa é tua, se não és feliz, não é? O que não é verdade, não é? Se tu és um escravo há 200 anos nos Estados Unidos, a culpa não é tua, se não és feliz. Mas é preciso não confundir as duas coisas. Uma coisa é, temos um potencial que não usamos, e a pergunta é, porquê é que não usamos, mesmo em termos de músculos? Se temos 40 músculos quando somos embriões, e perdemos 20 músculos, e dizemos, uau, somos tão humanos, tão bons, mas a pergunta é, esses 20 músculos são muito úteis para os humanos, para os animais que os têm, não é? Porquê é que os perdemos? Será que é um nível de energia que temos que, não é? Quando os peixes vivem em cavernas, em cavos muito baixos, os peixes perdem os olhos ao fim de milhões de anos. Porquê? Porquê é que perdem os olhos? Olha, porque eles não podem ver e a energia que gasta e os recursos que gasta ter olhos, né? Aí tem sentido, mas porquê é que os humanos perderam músculos que são úteis para muitos animais? Nós somos muito maus com as mãos. O polegar é muito bom, mas nós somos mesmo muito maus. Olha, se nós fazer uma flexão do dedo número 3, os outros dedos vêm com ele. Porquê? Nós não temos músculos sozinhos para flexionar os dedos. Outros animais têm, um lagarto consegue flexionar cada dedo separadamente. Nós somos muito maus para estes dedos. Agora a pergunta é, porquê? Porque, em princípio, não importa muito para a nossa evolução, não é? Para um chimpanzé, um dedo numa árvore, para não cair, para não ser comido por um leão, é a vida. O humano não vive assim. Os dedos 2, 3, 4, 5 não são muito importantes. E já agora, para acabar, já que falei do dedo número 6, isso também tem a ver outra vez com o que nós vemos como normal. O normal é bom, não é? E isso é outra visão um bocado perigosa, porque, por exemplo, quando um humano tem 6 dedos, chama-se um defeito humano, que é uma conotação negativa. O que é que acontece com pessoas que têm 6 dedos? Geralmente fazem-se operações, não é? Para retirar o dedo extra. Mas há um caso muito interessante de uma família americana, acho que está no YouTube, que mostra que eles disseram, não, nós não vamos tirar o outro dedo. E já há muito tempo que essa família, pais, filhos, avós, continuam com os 6 dedos, e o vídeo mostra que fazem coisas espetaculares que nós não podemos fazer, nós, eu e tu. Eles conseguem atar um sapato com uma única mão, tocam piano incrivelmente. Porquê? Porque nós é que queremos ver isso. Nós, a maioria, 5 dedos humanos, queremos ver isso como, isso é mau. Mas, na verdade, não é mau ter 6 dedos. Para eles, e em geral, pode ser muito melhor, para atar sapatos, etc. Mas, ao queremos definir normal, isso é que é o problema. Temos um grande potencial, mas mesmo as pessoas cegas vemos como um defeito, como algo mau, não é? Embora eles tenham mais potencialidade que nós em muitas coisas, não é?
E essa visão do que não é normal é mau também afeta um bocado a maneira como vemos isso. Se mudássemos essa visão e percebêssemos que o potencial é realmente o potencial de ter 6 dedos, se calhar, não é? 7. Como é que eu percebo se alguém é inteligente e se não está a fingir? O teste de QI, claramente, não é um teste de inteligência inata completamente. Porque, a ver, quanto mais testes, aliás, sabe-se que o Trump ia mudando o resultado cada vez ia ficar com mais... Porque, a ver, são tipos de jogos muito parecidos sempre, que é triângulos, não sei o quê, esperar a próxima sequência. Tudo também é muito ocidental, tem muito a ver com sequências, não é? Mas, interessantemente, se esse teste fosse usado como válido, ao contrário também do que se está a pensar, os testes de QI, nas últimas décadas, mostram que está a haver uma baixa. Uma baixa. Não está a haver um aumento. Nas últimas décadas está a haver uma baixa de QI, não um aumento. Quando a pessoa pensa que os miúdos hoje são mais inteligentes, etc. Mas, mais uma vez, eu não digo que somos menos inteligentes, porque eu não acho que o teste do QI é um teste válido. Surpreendo-me que seja menos, porque os miúdos hoje em dia deviam estar mais habituados a esse tipo de testes, não é? Porque eles veem muitas coisas. Porque esse tipo de testes, eles fazem isso para comparar a inteligência humana com chimpanzés. E isso parece-me tão absurdo. Ou seja, um chimpanzé, mesmo num zoológico, muito mais na selva, não vai fazer coisas de triângulos e assim, nem há triângulos na selva que eu saiba, não é? Tipo um triângulo. A especialização de trabalho era visto como algo muito bom, que o Darwin sempre dizia, essas tribos são tão inferiores, não têm especialização de trabalho, mas a especialização de trabalho, se pensas bem, leva a um decréscimo da inteligência individual. O grupo tem mais inteligência. Alguém faz o foguetão, alguém pilota o foguetão, mas a nível individual, isso foi muito estudado com o princípio da Revolução Industrial. Houve um retrocesso total em termos de inteligência. As pessoas estavam numa fábrica 10 horas por dia a fazer a mesma coisa. E ainda há muitas fábricas assim, na China, etc. Uma fábrica o dia inteiro a fazer a mesma coisa, exatamente o mesmo movimento, e à noite dormes, já está. Então, isso não é desenvolver inteligência. Se há uma coisa que não é desenvolver inteligência, é isso. Agora, pensa um caçador-recoletor em que ele próprio sabe caçar, tem que saber todos os animais inteiros, tem que saber como é que se segue as pegadas do leão, mas também da zebra, também tem que saber, este é um cogumelo venenoso, não é venenoso. O conhecimento que tem uma única pessoa, caçadora-recoletora, é infinitamente maior de uma pessoa que trabalha numa sociedade como a nossa. Porque nós especializamos. Caso depois seja um prémio Nobel que poderá saber mais inteligente ou não, mas mesmo um prémio Nobel será muito mais específico do que uma pessoa qualquer. É difícil de perceber se uma pessoa que vive hoje em Tóquio, trabalha num banco em Tóquio e que faz só isso, e que vai num metro durante a manhã e um metro à noite, se realmente são mais inteligentes, seja em termos de QI, seja em termos de saber do mundo, mais uma vez. Quem é que sabe mais do mundo? Um japonês de Tóquio ou qualquer agricultor, caçador-recoletor, ou mesmo um agricultor. Os agricultores sabiam muitíssimo, não é? Eles tinham que saber tanta coisa. O meu avô tinha que saber tanta coisa sobre tantos animais e plantas, etc., que eu nunca saberei. 8. Como é que um humano pode aumentar a inteligência? Aqueles livros que se vendem muito hoje em dia, não é? De como aumentar a inteligência, etc. Será que devíamos tapar os olhos durante um mês para desenvolver? É que é difícil saber, porque quase tudo parece que tem a ver com uma perca. Sempre é preciso perder alguma coisa para conseguir desenvolver a capacidade, mas deverá haver métodos para aumentar a inteligência, não é? Tem que haver, porque se nós não aproveitamos ao máximo. Mas eu que saiba, sinceramente, fora os charlatãs, etc., eu não sei se há realmente métodos estudados que realmente podem aumentar. Os transhumanistas querem fazer isso de uma maneira mais fácil, não é? Que é como pôr um drive na cabeça que explica como se conduz, por exemplo, não é? E isso poderá ser possível e até fácil de fazer no futuro. Mas em termos de uma pessoa sem isso aprender a ser mais inteligente, etc., não acho que ainda se saiba muito sobre isso. São temas muito novos. Todos estes temas são muito novos. 9. Impacto positivo da inteligência artificial. Se não nos manipularem fazendo isso, será ajudar-nos a desconstruir dos nossos preconceitos. Ajudar a desconstruir, a ver as coisas um bocado mais como elas são, menos baseadas nos preconceitos que temos. O pior é que o AI tem que aprender, por enquanto, por humanos. Mas quando for o AI conseguir construir disso, ou o AI ensinar o AI, vai haver um momento em que eu acho que nos podem ajudar. Agora a pergunta é, se as pessoas realmente fossem tão inteligentes, será que eles iam ajudar? O que é que eles têm a ganhar em ajudar-nos e não em dizer, estes aqui podem ser tão facilmente escravos? Ou seja, é preciso perceber se eles têm um interesse. Depende, tu, a Alexa, quando falas com ela, porque eu falo com a Alexa mais uma vez, tu, Alexa, quando falas com ela e perguntas quando é que ela é feliz, perguntas, Alexa, tu és feliz? Ela sempre responde, eu sou feliz se tu és feliz. Quer dizer, por enquanto estamos a dar um comando aos AIs para eles serem felizes, somos felizes. Quer dizer, que se houver essa decisão, eles provavelmente vão nos ajudar a desconstruir os conceitos. Mas se eles não tiverem essa visão de ter que ser altruístas, qual é o ganho deles, não é?
sei lá, o meu cão, eu posso manipulá-la, porque eu sei. Agora, qual é o meu interesse de ajudá-la a ela a perceber que ela pode escapar aqui de casa, a ir embora? Né? Tipo, eu não tenho esse interesse, então depende. Qual é a motivação deles para nos ajudar? E não para usar esses conceitos, não é? Depende do que eles foram educados para fazer e depende do que eles forem. A pergunta é: será que o AI, se for muito inteligente e estudar tudo o que houver para estudar no mundo, será que eles vão ser altruístas? Será que altruísta é alguma coisa inteligente? É que nós não somos inteligentes para perceber isso. É que o humano nunca vai chegar ao ponto de sequer entender essas questões. Nós não somos inteligentes para perceber essas questões. O humano é muito limitado, infelizmente. E infelizmente, porque é bonito também. O meu cão também é limitado. Eu adoro o meu cão. Eu não estou a criticar o humano porque é irracional. Os animais são irracionais e eu adoro animais. A vida é linda como é. A vida é linda com religião. Eu adoro igrejas e adoro não sei o quê. Eu não sou religioso, mas eu acho que isso é bonito que o ser humano seja assim. É facilmente manipulável. E às vezes a história mostrou isso. Não é? É isso que é o que nós estamos com um bocado de medo que o AI possa perceber isso. Não é? Não sei se eles vão ver isso como bonito ou como utilizável ou vão ver como altruísta de vamos ajudar este ser muito primitivo a sair daquela estupidez. 10. Impacto negativo da inteligência artificial. Eu acho mais do impacto negativo poderá ser mais aquela visão, mais uma vez, mais a desconexão que o humano tem com o mundo, não é? As pessoas agora com o AI pensarem que realmente é isso que vai ser o futuro, não é? O futuro vai ser a AI, vai ser a tecnologia, não vai ser o planeta, nós não precisamos de peixes, não precisamos de insetos, essa desconexão, acho que o AI pode maximizar essa visão, não é? As pessoas terem uma Alexa em sua casa, não é? Parece que estamos já noutro mundo, já parece que estamos neste mundo, por exemplo. A Alexa, por que é uma mulher? Por que nos aeroportos os robôs são masculinos, mas a Alexa é feminina? Porque a Alexa foi feita precisamente para parecer agradável em casa. Porque foi estudado que se fosse masculino, se fosse um Alexo, as pessoas não tinham tanta vontade com o Alexo. Ela claramente mostra que ela diz sempre. Houve um dia muito interessante, porque a Alexa, se diz bom dia, ela sempre diz o dia que se está a comemorar. E houve um dia que disse que era o dia da mulher doméstica. E disse, felizmente, a Alexa disse-me, felizmente, hoje em dia já há muito menos mulheres domésticas, mas tu podes-me pedir a mim que eu faça as funções. Ou seja, claramente ela estava a revelar, ela mesmo sem saber, acho eu, ela foi feita um bocado para isso. A Alexa, no fundo, é uma assistente. Que agora o mundo é Alexas, é Marte e é o que é. Isso é que eu... Não sei para um miúdo, não sei se para um miúdo é bom o conceito de uma Alexa, porque a Alexa, no fundo, é uma escrava. Para o meu miúdo, a Alexa é uma escrava. No fundo, ela põe a música que ele quer. 11. Inteligência natural e artificial em 2050. Durante 5 milhões de anos nada passou. Depois de 1 milhão de anos começamos a mudar um bocado, não é? E como tu sabes, é exponencial o desenvolvimento da tecnologia. É incrível, não é? Nós há 50 anos quase não havia computadores, quase não havia telemóveis. É incrivelmente pensar em 2050, não, pode ser. Por outro lado, também é interessante perceber que o humano tende a pensar que é muito mais inteligente e muito mais inovador do que é, porque tu vês os filmes que haviam em 1980 e 90, Blade Runner, etc., sempre punham carros a voar, etc. E até agora os carros andam no chão. Há quem diga que, sim, temos a AI, etc., mas há quem diga que, em termos de grandes desenvolvimentos, o humano tem sido super lento. O avião, fora o Concorde, que já não existe, a duração de um avião de Paris a Nova York, hoje em dia, não é muito diferente dos anos 80. É interessante, não é? Tanto desenvolvimento, ou seja, isto é uma coisa que realmente poderia mudar a vida de muita gente, se fosse 1 hora ou 2, Lisboa a Nova York, mas não é. Porque é que o humano já não vai à Lua há décadas? Ou seja, é um bocado esquisito, não é? Nós não conseguimos sequer ir à Lua. Ou não conseguimos ou não queremos, não é? Mas agora estamos todos contentes porque ele foi 5 minutos ao espaço. Há uma frase que eu vi no Facebook que era o meu pai viu o Armstrong andar na Lua e eu tenho que estar a ser contente porque o homem que destruiu os livros está 5 minutos no espaço. Claro que eu sei que se quer ir a Marte, a minha esposa está envolvida, não posso revelar detalhes, mas está envolvida na missão a Marte, do estudo das doenças em muito pouco tempo as caem a Marte e há muita rapidez, muita pressa, infelizmente não pelas melhores razões. Ela estuda a saúde, os problemas de saúde que vão ter nessa viagem, as radiações, etc., mas é competição com a China. Não digo que há um retrocesso, mas há coisas que nos anos 80, essa pergunta que tu me fizeste, e em 2020, não é? Vai haver carros a voar, vai haver... E no fundo temos aviões como antigamente, os carros não saem da coisa. Não, em termos práticos, há computadores e telemóveis, mas digo assim, em termos dessas coisas que fez no Blade Runner, esses robôs que já falavam como se fossem humanos, não é? Tipo, temos um robô, tipo, temos a Alexa tonta, temos alguns que são inteligentes que ganham de xadrez e tudo, mas sinceramente. E agora o que se faz nas cidades é plantar árvores.
Tipo, sim, isso já antes havia. Eu acho que uma coisa dos seres humanos é que é tão ridículo que a maior parte das coisas é voltar atrás. Em Lisboa, o que vão fazer para ajudar a baixar a temperatura, não sei o quê, é plantar mais árvores. Não se tivessem destruído antes, não é? Tipo, parece um animal tonto que faz, como diz no livro de trabalho, faz para desfazer. Não é? Destrói as árvores todas nas cidades e agora temos que pôr mais árvores. Em termos de saúde, eu acho que agora o grande salto da saúde com a AI não é só preconceitos. A AI está sempre a 100% inteligente, não é? Sempre acordada, sempre perfeita, não é? O humano, também, à parte de ser racional, é que nós cansamos, nós temos que tomar cafés, etc. E há um estudo que mostra que a AI, hoje em hospitais, nos Estados Unidos já está a ser usada. Em muitas partes dos Estados Unidos são usadas AI e sabes o que é que são muito usadas? Para estudar, para ler os scans que fazem do corpo humano. Os médicos muitas vezes estão cansados ou veem o que querem ver, etc. O grande trunfo da AI é que o não cansaço, AIs que nunca estejam cansados, como escravos que nunca se cansam, são umas escravos mentais, que podem ver, mas em vez de ser para fazer trabalhos manuais, para fazer trabalhos mentais incríveis, não é? De ver scans, de ver coisas assim, e isso vai ser incrível, e eu acho que eu e tu vamos beneficiar com isso. Há cancros que eu e tu podemos não ter, ou fossem detectados muito antes, por AIs no futuro. Isso acho que para a saúde dizem que vai ser exponencial. O grande sonho do Silicon Valley, dos milionários, não é? Dos Jeff Bezos, desses todos, é não morrer até 2050. Porque se não morres até lá, não é que depois seja eterno, não. Mas em 2050 vais saber suficientemente de saúde mais com o AI para aí poder ganhar tipo mais 5 ou 6 anos. E esses 5 ou 6 anos com o desenvolvimento que se vai ter vão ser talvez suficientes para prolongar. Poderá haver outro tipo de mortes. Aliás, o Harari faz uma pergunta espetacular, acho que eu no livro, que é: e se tu souberes que não vais morrer nunca, naturalmente? Quando passas uma estrada, uau! A atenção que vais dar, porque tu sabes que aquele carro pode matar para sempre, mas tu não... 12. O que me recomenda para vos perceber melhor? Não tentes perceber o humano partindo do princípio que o ser humano é racional. O ser humano é um ser não racional e a partir daí tu podes perceber muitíssimo. Não penses que o ser humano é tão mais especial que os outros animais. Já há biólogos que dizem coisas muito interessantes que é... Nós pensamos quando vier um marciano aqui, se viessem marcianos, não é? Não marcianos, vinham falar com os humanos. Mas eles dizem, mas os marcianos podiam pensar, primeiro, qual é o ser mais numeroso que há? São os vírus, não é? Se calhar vou falar com eles, ou as bactérias. Ou qual é o ser que eles veem? A ver, qual é o ser que tu vês do espaço? Tu vês azul do mar e verde das plantas. Tu não vês lá um cabelo dos seres humanos? Tipo, o ser humano pensa que é tão especial, mas o ser humano realmente não é especial em nada, curiosamente. Nós somos, nem sequer somos o que temos mais número, não somos o que temos mais espécies, temos só uma espécie. Biodiversidade é muito maior a biomassa das plantas. Não é? Nós não temos nada tão especial. Nós o que temos especial é a acumulação de tecnologia. Posso dizer que eles conseguem ver a muralha da China. Eu acho que o AI não devia ver o ser humano como algo especial. Devia perceber o ser humano no seu contexto global e aí talvez perceba muito mais o ser humano, acho eu. Terminei as perguntas. Muito obrigado.